Olá pessoal, eu quero falar com vocês a respeito da audiência de custódia, mais especificamente sobre a necessidade da realização desta audiência na situação de pessoas presas por mandado de prisão preventiva, temporária ou para cumprimento de pena em razão de sentença definitiva. Bom, como vocês sabem, lá em 2015, o Supremo deferiu medida cautelar na DPF 347, determinando aos juízes em todo o território nacional a efetivação desta audiência. No mesmo ano, mais tarde, mas no mesmo ano, o CNJ veio e editou a resolução 213 de 2015, regulando também a matéria. Olhem só esta resolução, o que diz ela nos artigos 1º e 13 especificamente. No artigo 1º lá, determinou o CNJ a apresentação de toda pessoa presa em flagrante ao juiz competente. Mas no artigo 13, refere o CNJ, a resolução, que também as pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva terão assegurada idêntica prerrogativa. E a partir daí surgiram controvérsias. Bom, pessoal, como as coisas estão hoje? Hoje, parcela considerável, não dá para dizer que seja a maioria, mas parcela considerável da doutrina e da jurisprudência, inclusive o STJ, vem dizendo que esta apresentação da pessoa presa ao juiz apenas é necessária nas situações de flagrante, ou seja, não seria obrigatória a chancela do juiz a uma prisão que ele próprio determinou e foi cumprida via mandado. Bom, mas como é que fica o artigo 13, aquele que vimos da resolução? Bom, pessoal, para esta linha de pensamento, esse artigo 13 não é de aplicação obrigatória, ou seja, ele apenas deveria ser aplicado obrigatoriamente sob pena de constrangimento ilegal quando houvesse indicativos de arbitrariedades, de ilegalidades no cumprimento daquele mandado de prisão cautelar ou definitiva. Olhem só esse julgamento, por exemplo, do STJ, o que foi deliberado a respeito. Ali em julgamento deste ano, 2019, referindo lá que, embora seja prevista a realização da audiência de custódia às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitivo, faz referência à resolução que vimos, a não ocorrência de tal ato somente acarreta constrangimento ilegal, nulidade da preventiva, não é? Quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que no caso examinado pelo STJ aqui não aconteceu. De qualquer maneira, a polêmica persiste. Tramita no STF, atualmente do plenário do Supremo, uma reclamação 29.303. Esta reclamação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro contra ato do Tribunal de Justiça do Rio que determinava a realização da audiência de custódia tão somente nos casos de prisão em flagrante. Esta reclamação foi inicialmente distribuída à segunda turma, mas em razão das divergências, os ministros resolveram afetar a questão ao plenário do Supremo. Por quê? Porque foi exatamente o plenário do Supremo que, lá atrás, em 2015, determinou cautelarmente a realização de audiências de custódia pelos juízes em todo o território nacional. Agora, temos que aguardar, então, a posição do plenário sobre este tema. Mas eu vou aproveitar o ensejo e discutir com vocês uma outra questão. Bom, abstraída esta questão da obrigatoriedade ou não da audiência de custódia nos casos de prisão por mandado. Vamos ficar só nas situações de flagrante delito. Tem que ser realizada. Aqui a orientação, a determinação do Supremo na DPF 347, a resolução do CNJ vigoram na sua plenitude. A questão é, se for efetuada a prisão em flagrante de alguém, e se este flagrante for homologado pelo juiz sem ouvir previamente a pessoa presa, o juiz homologa o flagrante e converte em prisão preventiva. Esta preventiva
é reputado ilegal. Dá para dizer que a prisão preventiva foi contaminada pela ilegalidade decorrente da não realização da audiência de custódia? Há posições. A maioria vem dizendo o quê? Que a preventiva é um novo título a fundamentar a custódia. Olhem lá na tela um julgamento que a preventiva 2019 também é um novo título a fundamentar a custódia. Então, ainda que haja um vício no flagrante, ainda que realizada a homologação sem a oitiva da pessoa presa, a posterior conversão em preventiva tornaria superado aquele vício lá antes ocorrido. Mas o Supremo não vem dizendo assim. Olha esse julgamento aqui do Supremo, deste ano também, 2019, uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, o que ela referiu? Que a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade das prisões em flagrante. E a ministra refere mais, que endossar a supressão da audiência de custódia, ou seja, que ficaria o vício superado com a posterior decretação da preventiva, que isso aí inviabilizaria o acionamento do mecanismo de controle da legalidade decorrente da situação flagrancial, que ao fim e ao cabo foi exatamente um móvel da determinação de audiência de custódia no país. Bom, esta questão então, como eu falei a vocês, maioria compreende que a posterior decretação da preventiva torna superado eventual vício decorrente da não realização da apresentação do preso em flagrante ao juiz. Mas o Supremo vem determinando o contrário. Está ok, pessoal? Muito bem, vamos acompanhar então a evolução da jurisprudência a respeito do assunto, a respeito da reclamação 29.303. Isto fatalmente vai ser objeto, assim que deliberado, de questões de concurso público em todas as suas etapas, ok? Um abraço.